Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula. Meus parabéns por você estar aqui nessa aula hoje. Isso demonstra o seu comprometimento com a causa da inclusão e hoje o nosso tema é muito importante e extremamente interessante. Eu tenho certeza que irá te ajudar muito com o seu aluno, principalmente se o seu aluno está entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental, ok? Ah, Leandro, mas o meu aluno está no sexto ou nono ano, ensino médio, faculdade, enfim. Essa aí é a aula de amanhã, não perde, é amanhã, hein? A gente vai falar sobre alunos do sexto ao nono ano, mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre como adaptar atividades para alunos do primeiro ao quinto ano. E o meu objetivo aqui, o meu compromisso aqui com você que está aqui assistindo essa aula hoje, nessa segunda-feira, é o seguinte, é fazer com que o seu aluno com deficiência, ele aprenda todos os dias que ele estiver na escola. Todos os dias. Isso é o que a gente já espera que aconteça, né? Mas muitas das vezes acaba não acontecendo por diversos motivos. E às vezes a gente acaba culpando o sistema educacional, que é falho, não tem recurso na escola, às vezes culpa até o aluno, ele não tem condições mesmo de aprender, Leandro vai ser assim mesmo e não tem jeito, ele é assim e ele não vai aprender. Tá, a gente pode ter gente que pensa dessa forma, eu não penso dessa forma. Eu acredito que todos podem aprender, todos os nossos alunos, eles podem aprender e independente. Ah, ele tem autismo severo, Leandro. Ah, ele consegue aprender alguma coisa sim, consegue. Por quê? Porque a história demonstra isso. As pesquisas demonstram isso, ok? Tem aluno com autismo severo que está aprendendo. O seu aluno ele pode aprender também se ele for autista severo. Ah, Leandro, mas ele não se comunica de forma nenhuma. Aquele aluno tem uma deficiência intelectual que ainda não tem CID nem para ela. Calma, gente. É possível. É possível, nós temos que acreditar que é possível. Acreditar que é possível é o primeiro passo, não é mesmo? Muitas das vezes a gente se depara com situações que mexe com a gente. A gente olha para aquela situação daquele aluno, daquela família, a situação daquela comunidade, daquele local, e aquilo mexe com a gente, mexe com o nosso sentimento, né? Mexe com o nosso humor de uma forma que a gente pode até ficar abalado, não é isso? Às vezes até fica abalado, nossa, será que vai ser possível? Será que vai ter jeito? Mas é muito precário, é muito difícil. Eu acho que não vale a pena nem tentar. A gente fica até para baixo, fica desmotivado. Isso prende a gente de uma forma que a chance de fazer a situação dar certo só diminui. Ladeira abaixo. Impossível dar certo se a gente começar desse jeito. É por isso que é necessário uma mudança de postura nesse momento. É necessário a gente acreditar, sim, que é possível intervir de alguma forma. É necessário a gente acreditar que, sim, é possível fazer alguma coisa mesmo sem ter todos aqueles recursos com o que a gente tem, né? Com a nossa motivação, né? A nossa boa vontade, a nossa vontade de fazer. A nossa vontade de fazer pode ser o diferencial na vida dos nossos alunos, das nossas crianças com deficiência. E eu acredito que você está aqui porque você tem vontade de fazer acontecer aí na sua comunidade, de fazer acontecer na sua escola, de fazer diferente, de ter resultado. Então, meus parabéns novamente por você estar aqui e eu gostaria de dizer que em 2016, eu fui com minha esposa num congresso. Na verdade, gente, eu sou casado com a Ana, que é pedagoga. Eu esqueci eu esqueci não, né, gente? Nosso tempo é curto e eu tento reduzir ao máximo algumas partes da aula, mas eu sou casado, tenho 2 filhos, a Sofia, o Gabriel. A Sofia tem 8 anos, o Gabriel tem 4, acompanhar o desenvolvimento deles com a minha esposa, a Ana, que é pedagoga, é muito incrível, é uma jornada maravilhosa e eu gostaria de falar mais sobre isso com vocês, mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte, em 2016 eu participei com a minha esposa de um congresso lá na UFSCar, a Universidade de São Carlos.
em São Paulo. Esse congresso ele acontece de 2 em 2 anos e é referência em educação especial aqui no Brasil. Eu recomendo fortemente que você vá lá pelo menos uma vez na vida. É São Paulo. Independente de qual estado você esteja, uma vez na vida vale a pena participar. É muito bacana, vem gente do mundo todo, né? E é incrível, incrível. Tinha gente da Itália, da Inglaterra, palestras maravilhosas, estudos maravilhosos. E nesse congresso, nesse tipo de evento, existem mini cursos. E eu fiz um mini curso com a minha esposa sobre análise do comportamento aplicada ao autismo numa perspectiva multidisciplinar. E esse minicurso foi um divisor de águas na minha vida em relação à educação especial, porque eu passei a entender alguns aspectos que fazem a diferença, tá? Eu conheci as meninas lá do CAD e elas tinham um projeto, né, de mestrado, doutorado, um projeto de doutorado de ABA, né, de análise do comportamento aplicado ao autismo, só que numa perspectiva multidisciplinar. Leandro, o que isso significa? Significa o seguinte, você pode ser um terapeuta, aplicar o ABA, né, sozinho, ok, mas você pode aplicar o ABA junto com uma equipe, com uma fono, com um psicólogo, com uma pedagoga, com um terapeuta ocupacional, se for o caso. Enfim, essa equipe se une, um time, lembra o time? Então, da aula passada que a gente falou, essa equipe se une e juntos eles elaboram um plano de intervenção multidisciplinar que vai acelerar, vai melhorar muito a vida de um aluno. Isso é mágico, né, gente? Isso é utopia. Isso existe no Brasil, Leandro? Existe no Brasil. Lá na cidade de São Carlos, elas estão com esse projeto. Elas já conseguem atender um determinado número de alunos por vez, né? Tem uma limitação física, né? É uma equipe pequena, enfim. Mas existe, está funcionando e é maravilhoso. Os resultados são magníficos. Ah, mas Leandro, isso nunca vai funcionar aqui na minha cidade. Isso não vai funcionar na minha escola, Leandro. Na minha escola sou só eu, estou sozinho, ou então não tenho uma equipe multidisciplinar de fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, não tem, Leandro, uma equipe multidisciplinar. Tá, eu sei disso, mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte, a estratégia que elas utilizaram, a estratégia que elas utilizam é incrível e você pode utilizar essa estratégia também, mesmo sozinho, e ter resultados incríveis. Lembra do que a gente viu na primeira aula? Quem não viu a primeira aula perdeu uma introdução, tá, gente? Mas, olha só, primeiro passo, identificar os objetivos educacionais. Adequados para o meu aluno, né? Não é isso? Identificar os objetivos educacionais adequados para o meu aluno, depois utilizar estratégias avançadas de ensino, né, para ensinar esses objetivos educacionais e depois criar planos de aulas, atividades incríveis e altamente atrativas utilizando ferramentas inclusivas e muito amor e muita criatividade. Primeiro, segundo e terceiro passo, e esse é o único caminho que eu considero para ter sucesso na inclusão escolar, para fazer o aluno aprender todos os dias, tá bom? Identificar os objetivos educacionais adequados para o meu aluno é um dos principais problemas que acontecem nas escolas com alunos do 1º ao 5º ano. Esses alunos do 1º ao 5º ano, ou talvez até antes do 1º ano, o principal problema, o que acontece, a principal dificuldade dos professores é identificar qual é o objetivo educacional correto. Por que nas séries mais avançadas, Leandro, esse aqui não é o principal problema? Porque nas séries mais avançadas o aluno já adquiriu uma certa maturidade. Teoricamente. Se você está com um aluno num 7º ano, num 8º ano, por exemplo,
que ele não tem todo o desenvolvimento esperado para a idade dele, então você vai ter que voltar aqui. Mas se o seu aluno do 7º ano, do 8º ano, que seja, ele já consegue realizar as coisas esperadas para a idade dele, como, por exemplo, uma autonomia para almoçar sozinho, ou lanchar sozinho, ou ir ao banheiro, ou conversar com pessoas, nomear o nome da contar para você quem é a família dele, conversar, ter um diálogo com você. Se ele já consegue realizar tem essas habilidades desenvolvidas, então provavelmente o problema vai ser para resolver a situação de ensinar esse aluno todos os dias, fazer ele aprender todos os dias, vai ser nas estratégias avançadas de ensino, ok? Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Que estratégias são essas? Hoje nós vamos se concentrar no seguinte. Aqui nós temos o pré-acadêmico e o acadêmico. A falha, o principal problema, o que eu tenho quase certeza que está impedindo do seu aluno aprender todos os dias é que ele não desenvolveu as habilidades pré-acadêmicas. E sem essas habilidades pré-acadêmicas, ele não vai aprender. A chance dele aprender as habilidades acadêmicas é muito difícil. E você fica tentando ensinar isso aqui, sendo que o aluno não consegue fazer isso aqui. E esse é um problema. Leandro, quais são essas habilidades pré-acadêmicas? Muita atenção, gente. Muita atenção. Eu descobri isso nesse congresso que eu falei para vocês. E desde então eu venho estudando esse assunto e cada vez que eu pesquiso, e cada vez que eu passo essa informação para uma professora, o resultado é sempre o mesmo. É sucesso. E eu quero que você use isso. Eu quero que você aproveite essa aula gratuita aqui nesse evento para fazer o seu aluno aprender todos os dias. E se você usar isso aqui, eu tenho certeza que você vai ver progresso. Um progresso lento. Não vai ser fácil, mas você vai ver. Tá bom? E eu sei que você é persistente, porque você está aqui nesse grupo assistindo essa aula. Você consegue. Mas vamos lá. Desenvolvimento motor, cognitivo, linguagem, autocuidados, motor, cognitivo, linguagem, autocuidados, está faltando um aqui. Vamos fazer de novo, peraí. Vou fazer diferente, eu ia fazer um gráfico de pizza, mas viu que eu não sou muito bom de desenhar gráfico de pizza, não vou fazer tópicos mesmo. Autocuidados. Desenvolvimento. Motor. Sociabilização. Linguagem. E cognitivo. Desenvolvimento. Gente, quando eu passei essa informação aqui, para a primeira turma do meu curso de adaptar atividades para alunos com deficiência, né, no final do ano passado eu abri a turma, depois que eu descobri isso aqui, a gente montou um curso aqui no Instituto ITAD, um curso extremamente avançado para fazer o aluno aprender todos os dias, o aluno com deficiência, porque a gente acredita que todos podem aprender e nossa missão é espalhar essa mensagem pelo Brasil.
tá ok? E quando a gente mostrou isso aqui, o resultado foi muito bom. A aceitação da turma foi muito boa e as professoras que estavam lá nessa turma tiveram resultados, tá bom? E eu quero que você tenha resultados também. Olha só, o que eu disse para eles lá foi o seguinte: existem essas áreas do desenvolvimento segundo alguns autores. Existem outras, Leandro, mas eu vejo de outra forma, Leandro, eu entendo de outra forma. Tá, tudo bem. Existem vários autores, cada autor tem uma interpretação da coisa, mas aqui, nessa linha de pensamento aqui, que está dando certo e é fácil de você fazer funcionar, olha só, fácil de você operacionalizar, é o seguinte: a gente acredita que um aluno que não tenha desenvolvido as habilidades de autocuidado, por exemplo, ele não está preparado para as habilidades acadêmicas. Vamos lá, vamos ilustrar. Um aluno que não consegue escovar os dentes sozinho, se alimentar sozinho, vestir as meias sozinho, ele não está preparado para aprender o que é a letrinha A, o que é a letrinha B, o que é a letrinha C. Ele não está preparado para saber o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é um retângulo, tá bom? Isso eu estou falando focado em primeiro a quinto ano Fundamental 1. Para o Fundamental 2 é a mesma coisa. Um aluno que não consegue se alimentar sozinho, ir ao banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, ele não está preparado para saber o que é uma equação do segundo grau. Tá bom? Ah, Leandro, mas o meu aluno ele tem limitações físicas que o impedem de realizar essas atividades de autocuidados. Ok, mas dentro das limitações do seu aluno, com os recursos de tecnologia assistiva que nós temos disponíveis hoje, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Ah, dentro das limitações dele, ele pode fazer isso. Então, ele está fazendo isso? Se não tiver, é para trabalhar isso aqui com ele. Desenvolvimento motor, extremamente importante. O seu aluno, ele consegue, vamos lá, pular de um pé só? Parece bobo, mas quem estuda psicomotricidade sabe que isso é importante. O aluno consegue pular de um pé só? É um exemplo, tá? Ah, ele consegue. Ah, tudo bem. Ele consegue dar um salto, pular por cima de uma linha, caminhar em linha reta, por cima, passar por obstáculos. Consegue? Consegue, legal. Não consegue? Tem que trabalhar isso aqui primeiro. Isso aqui é pré-acadêmico, entende? Sem o pré-acadêmico, o desenvolvimento do aluno fica comprometido. Parece bobo. Ah, Leandro, é importante ele saber escovar o dente e pular por cima de uma linha antes de saber o que é uma letrinha? É sim, é sim. É preciso que ele seja estimulado a realizar essas ações para que ele se desenvolva. E aí sim ele estará apto para o conteúdo acadêmico. Repara que é necessário trabalhar o pré-acadêmico primeiro. Vários autores confirmam isso, vários estudos confirmam isso. Um aluno que não desenvolve uma habilidade de sociabilização, por exemplo, ele não consegue se comunicar, ele não consegue trocar ideia com você, ele não consegue falar o nome do pai, da mãe, da avó, do cachorro, do papagaio, ele não sabe se pronunciar dessa forma, ele não consegue interagir, não consegue trocar ideia com um amiguinho dentro de sala. Quando isso aqui está comprometido, a sociabilização dele, para ele aprender o nome dele, para ele aprender a escrever, a ler, não vai dar certo. A probabilidade é muito baixa, porque ele nem sabe usar a comunicação. Para que você vai ensinar escrita para alguém que não sabe se comunicar? Percebe como faz sentido? Como isso aqui é básico, é fundamental? Sem esse fundamento, você não consegue construir nada em cima disso. Linguagem. Um aluno, ele entende a linguagem, ele entende o significado das palavras. Quando você fala, fulano, senta, ele está entendendo o que você está falando para ele? Ele entende o que você diz? Ele entende o que ele diz? Percebe que desenvolver, entender
a linguagem, a nossa língua materna, o português, por exemplo, é extremamente importante antes de você querer ensinar outra coisa. O aluno que é surdo, por exemplo, que ele não entende a língua portuguesa assim que ele nasce. Como que você vai ensinar uma outra coisa para ele se ele não entende, ele não tem uma linguagem ainda? Aí você precisa o quê? Desenvolver uma linguagem. É claro que esse aqui é um assunto polêmico, tem o pessoal que quer ensinar Libras assim que a criança surda nasce, tem gente que quer tentar um implante. Tudo bem, eu não estou falando da polêmica aqui agora, eu estou falando que é importante que a pessoa tenha uma linguagem. Sem uma forma de comunicação, não adianta você querer ensinar o ABC. Desenvolvimento cognitivo. Como é que está o desenvolvimento cognitivo do seu aluno? O raciocínio lógico. Ele consegue ordenar, colocar objetos enfileirados, por exemplo, ordenar por cores, separar por cores, enfim. Existem vários comportamentos aqui esperados para crianças de 0 a 6 anos que é necessário que o seu aluno preencha esses requisitos para poder seguir adiante. Por que de 0 a 6 anos, Leandro? Eu estou falando aqui do quê, gente? Do que eu estou falando aqui? Quem esteve na semana do professor do AEE do ano passado sabe do que eu estou falando aqui. Quem é aluno da nossa turma de adaptando atividades também sabe do que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui do inventário Portas. P-O-R-T-A-G-E. O inventário Portas operacionalizado, ou o guia Portas da inclusão escolar, né? Que foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 60 e desde então está dando muito certo, está transformando vidas. Isso foi criado para que famílias de cidades que não tinham recursos, do interior, pudessem auxiliar o desenvolvimento dos seus filhos. E posteriormente os professores dessas cidades do interior também começaram a utilizar isso aqui. Por quê? Porque faltava recurso, faltava equipe, faltava médico, faltava estratégia, alguma semelhança com o Brasil. E aí desenvolveram isso aqui e deu muito certo. E isso aqui dá certo no Brasil. Tem secretaria de educação que utiliza isso aqui em algumas cidades. Só que, infelizmente, não é utilizado em todo o Brasil ainda. E é extremamente importante que você utilize. Leandro, onde que eu consigo esse guia Portas? Como é que eu utilizo ele? Olha só, vou mostrar aqui para você. Aqui no site do Instituto ITARD, vamos lá. Olha, eu vou mostrar aqui para você, tá? No site do Instituto ITARD, se você pesquisar Portas no Google, gente, já aparece aqui a nossa página, Guia Portas, tá ok? Para avaliação do desenvolvimento. E aqui tem o PDF para você baixar. É de graça, tá? Você clica aqui, continua. Talvez ele peça para você preencher um cadastrozinho, caso você... Quer dizer, eu tenho que entrar aqui com a minha conta. Espera aí. Eu já tenho conta. Se você não tiver conta, pode criar, é de graça. Vamos lá, eu quero. Continuar. Aqui, ó. Aqui você baixa ele. Olha só, gente. Habilidades esperadas para uma criança de 0 a 1 ano. Ó, vou pegar aqui mais para trás. Aqui, por exemplo. Bate palmas imitando um adulto. O seu aluno ele consegue acenar imitando? Ele consegue estender um brinquedo e entregar para um adulto? Isso aqui, gente... Ah, Leandro, mas ele já tem mais de 6 anos, ele tem mais de 2 anos. Aqui, sociabilização. Pede ajuda quando está tendo dificuldade. O seu aluno ele sabe pedir ajuda quando está tendo dificuldade? Leandro, o meu aluno ele tem 9 anos de idade.
Eu sei, mas isso aqui é a habilidade esperada para uma criança de 4 a 5 anos de idade. Então, se o seu aluno tem 9 anos de idade, ele precisa trabalhar isso aqui, porque é a habilidade esperada para uma criança de 4 a 5 anos. Percebe? Mais para frente. Linguagem, ó. Diz 5 palavras diferentes. Leandro, meu aluno ele tem 4 anos e ele não diz 5 palavras diferentes. Então, você precisa trabalhar habilidades de linguagem dele para ele aprender a falar as 5 palavras diferentes. Ok? Ah, Leandro, mas o meu aluno ele não pode falar, ele tem um impedimento físico, ele tem paralisia cerebral, por exemplo. Você vai utilizar o quê? Comunicação alternativa. Eu não vou poder explicar para você aqui agora como utilizar a comunicação alternativa, mas é extremamente importante. Se o seu aluno ele não fala, utilize comunicação alternativa. Dá certo e você pode fazer aí. Aí o que acontece, Leandro? O que acontece? Você vai preenchendo essa tabela aqui e vai colocando uma pontuação. Aqui está explicando, tá? Sim, ele alcançou a habilidade, N ele não alcançou e às vezes. Isso aqui vai valer, vai ter uma pontuação. E depois você vem aqui, no site do Instituto ITARD, bota aqui portas de novo e baixa a nossa tabela para cálculo. Aqui é a tabela para cálculo. Aqui, nessa imagem aqui, você vai anotando a pontuação que você conseguiu. Eu vou abrir a tabela para você entender. Peraí. Baixar a tabela. Olha aqui, gente. Ó, S é igual a 1 ponto, N é igual a 0 pontos e às vezes é igual a meio ponto. Leandro, o que é o às vezes? Vamos lá. Cadê o arquivo? Caramba, aqui o arquivo. Leandro, ele sorri em resposta à atenção ao adulto, então ele alcançou essa habilidade. Então ele tem aqui um S, um ponto. E você vai somando e vai somando. Não importa a idade dele, pega do primeiro aqui, não importa a idade do seu aluno, pega o primeiro aqui e vai preenchendo, adaptando para a realidade do seu aluno, né? Se ele, por exemplo, não consegue mexer a mão, você vai desconsiderar algumas coisas aqui ou adaptar e readaptar, se for o caso. E vai preenchendo, somando uma pontuação e você vai preenchendo aqui nessa tabela a pontuação de cada faixa etária que o seu aluno alcançou e no final aqui embaixo você vai ter um gráfico, tá ok? Tá ok, Leandro? Preenchi, eu consegui um gráfico, a tabela vai calcular o que para você? A idade de desenvolvimento do seu aluno. E aí você vai trabalhando habilidade por habilidade, comportamento por comportamento que ele ainda não alcançou. E você vai ver progresso. Porque você vai parar de tentar ensinar para ele o que é um quadrado, o que é uma bola, o que é um círculo, ou então vai parar de ensinar para ele alguma outra coisa do currículo e vai começar a ensinar comportamentos pré-acadêmicos. Os comportamentos pré-acadêmicos que você precisa que ele desenvolva para ele ter sucesso na vida escolar dele. E aí, isso você vai fazer aonde? No atendimento educacional especializado, dentro da sala de recursos. Ou se você puder ter encontros individuais com esse aluno na sua escola, melhor ainda. Mas fazendo isso para cada um dos seus alunos que tem atraso no desenvolvimento, você vai ver progresso. Porque você vai ver, meu aluno aprendeu até aqui, daqui para cá no Portage ele não aprendeu. Então você começa, agora é esse comportamento que eu vou trabalhar.
Ah, essa semana eu consegui avançar mais um comportamento. Aí, próximo comportamento. Aí chega no final do bimestre, você aplica o Portas de novo e você vai ver o avanço. Ah, no começo do ano ele tinha esses comportamentos desenvolvidos na área de desenvolvimento motor, cognição, linguagem. Agora, no final do bimestre, ele já alcançou mais esses. A idade de desenvolvimento dele aumentou, a soma dos pontos dele aumentou. Meu aluno está progredindo, meu aluno está aprendendo todos os dias. Isso é muito forte. Gente, nós estamos trabalhando aqui com vidas, né? Com crianças, com o futuro, com famílias. E isso é muito forte. Quando a gente consegue resultado, quando a gente vê que isso realmente funciona e o aluno que não estava aprendendo, agora ele está desenvolvendo, ele está se desenvolvendo, isso não tem preço, isso é maravilhoso. A professora Janei, que entrou para a nossa primeira turma do curso de adaptação de atividades, ela teve resultado. Ela entendeu isso que eu quero passar aqui para você hoje e isso fez a diferença na vida dela. Ela participou da semana do professor do AEA também no ano passado, tá? Mas ela entrou para a nossa turma e ela entendeu esse conceito muito bem. Eu vou deixar ela contar aqui para você agora como é que ela entendeu esse conceito e como é que isso funcionou para ela. Olá, meu nome é Janei. Eu comecei a trabalhar com crianças com deficiência no ano passado, então para mim foi desesperador quando me deparei com essa minha nova realidade. Eu tinha dificuldades em adaptar as atividades, tinha dificuldades com relação ao diagnóstico, porque eu ficava presa nos diagnósticos das crianças, dificuldades com relação ao currículo escolar, porque eu achava que naquele momento era importante as crianças acompanharem o currículo escolar. Não que não seja importante, mas o curso ele nos proporcionou conhecer várias ferramentas e para mim, naquele momento, a ferramenta mais importante foi o Inventário Portas e principalmente uma fala do Leandro, em que ele disse que o diagnóstico pode mudar, mas que os comportamentos esperados, esses não mudam. Então, para mim, isso foi maravilhoso, porque foi possível fazer uma análise das crianças, foi possível eu mensurar aonde ela estava se desenvolvendo, foi possível perceber que os comportamentos naquele momento eram mais importantes do que o currículo escolar, que são comportamentos essenciais para o desenvolvimento delas como pessoa. Foi possível perceber que o curso foi pensado em formas de deixar as nossas dificuldades do dia a dia mais fáceis, mais práticas. Então, eu só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de ter feito parte dessa turma. Obrigada. Isso é muito forte, não é, gente? Percebe? A gente está trabalhando com crianças, com vidas, e quando a gente consegue ter resultado, é incrível. Você pode pensar assim, Leandro, mas na minha escola não tem recurso, não tem computador, na minha escola não vai ter apoio, não tem uma equipe que me apoia, eu estou sozinha, a família também não colabora. Olha só. Eu tenho certeza de uma coisa aqui para te falar. O seu aluno, ele tem o principal recurso de que ele precisa. Ele tem você. E você pode fazer uma mudança incrível na vida desse aluno, porque você está aqui, você é comprometido, você é comprometida. E eu acredito muito que utilizando estratégias como essa, você pode fazer a diferença. Lembra, todos podem aprender, não é isso? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de outras coisas, de estratégias avançadas de ensino que você pode utilizar tanto com alunos do 1º ao 5º ano, mas com alunos do 6º ao 9º ano também. E utilizando essas estratégias avançadas de ensino com alunos do 6º ao 9º ano, você vai criar atividades adaptadas para a realidade dele e vai fazer com que ele aprenda coisas que ele antes não aprendia, coisas que ele não prestava atenção, coisas que não interessavam a ele. Você vai transformar em assuntos extremamente envolventes, extremamente interessantes, e eles vão aprender. Esse negócio difícil aí que você acha que ele nunca vai aprender, ele vai aprender sem nem saber que está estudando. Como é que eu faço isso, Leandro? Na nossa aula de amanhã. Fica no grupo, porque amanhã a gente tem mais e eu quero conversar mais com vocês, quero aprender mais com vocês também. Um grande abraço.
Se você fez um resuminho da aula, tira a fotinha, posta na rede social, usa a nossa hashtag Semana do Prof do AEE, a hashtag escrita aqui embaixo, usa a hashtag Instituto Itarde também. Tá? É muito bacana esse envolvimento, esse compartilhamento. A gente está transformando o Brasil de um pouquinho a pouquinho. Então, você está com a gente, você quer transformar o Brasil também, você quer levar essa mensagem para todos, que todos podem aprender, quer fazer diferença na vida das crianças, ajuda a gente compartilhando essa ideia, tá? Usa a nossa hashtag, está escrita aqui embaixo. Um grande abraço e amanhã tem mais, não sai do grupo. Tchau, tchau.